Olá pessoal, me chamo Rafael Marcos Oliveira e bem-vindos a mais um podcast Futebol Moderno. Bom, e hoje nós temos um convidado super especial, um convidado que vai conseguir trazer uma visão diferente de um fenômeno que tem acontecido de forma bastante intensa no futebol brasileiro. O nosso convidado é o Francisco Sá, ele já trabalha com futebol aqui em Portugal, ele é português, ele vai conseguir trazer para a gente a visão que os profissionais de futebol portugueses têm dessa, digamos assim, entrada dos portugueses no mercado do futebol brasileiro. Vai ser bastante interessante entender qual é a visão dele, o que é que ele acha sobre isso. É óbvio que a visão dele não corresponde à opinião de todos os portugueses que trabalham com futebol, mas é interessante ver qual vai ser a opinião do Francisco em relação a esse fenômeno, que eu acho super interessante, acho super positivo. Entre outros assuntos, né? A gente não vai falar somente sobre isso, a gente vai falar também sobre outras curiosidades que eu quero abordar com ele para que vocês que estão nos ouvindo consigam tirar o melhor proveito de algumas situações que o Francisco já tem experiência. Bom, Francisco, mais uma vez, obrigado por disponibilizar o teu tempo, obrigado por disponibilizar a tua paciência comigo, o teu tempo para conseguir responder as perguntas. Obrigado de verdade. E eu queria também que tu se apresentasse para o pessoal que está nos ouvindo, quem é o Francisco, quais são as experiências que ele tem, desse uma carteirada, como a gente fala no Brasil, digamos assim, e contasse um pouco das tuas experiências. Bom, quem é o Francisco pelo Francisco? Viva Rafael. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais, antes de responder à tua pergunta, queria agradecer o convite. É para mim um orgulho enorme poder participar neste podcast, receber um convite da tua parte. Muito obrigado. É para mim também enriquecedor pensar sobre e refletir sobre estes temas interessantes que vamos abordar hoje e ter a oportunidade de partilhar também a minha visão sobre esses temas com todos os ouvintes. Quem é o Francisco? O Francisco, sou treinador de futebol, atualmente tenho 31 anos e comecei o meu percurso no futebol como jogador, nos escalões da formação ou da base, como vocês chamam aí no Brasil, do Clube Sport Marítimo, do Marítimo da Madeira. Fiz toda a minha formação, desde muito novo, dos 6 anos até aos 19, e depois não tinha qualidade para ficar no plantel principal. E, e ainda andei no futebol distrital ou regional, não sei como chamam aí, mas cedo percebi que não seria jogador de futebol e optei por estudar e estudar para ser treinador de futebol. E é então que começo a licenciatura em Educação Física, cá na Universidade da Madeira, de onde sou natural, na mesma terra, da mesma ilha do Cristiano Ronaldo. Estudei cá a licenciatura e desde que comecei a estudar, comecei também a minha atividade de treinador, lado a lado com os estudos. Eu comecei nos escalões de formação desculpa, do Marítimo, como adjunto, no sub-15. Depois fui para os séniores. Na altura o Marítimo tinha três equipas de futebol sénior. Uma equipa que competia na primeira liga, outra na segunda liga e uma na terceira divisão, o Campeonato de Portugal. E eu comecei como adjunto nos séniores aí no Campeonato de Portugal. Eh, Tinha também, depois, quando fui estudar para o Porto, para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, fazer o meu mestrado ou pós-graduação, acho que é assim que vocês chamam no Brasil, corrige-me, Rafael, se eu estiver errado. Fiz o mestrado em treino de alto rendimento e quando fui para o Porto, e então comecei a trabalhar em equipas lá do Porto, nomeadamente no Trofense, primeiro como observador, depois no Marilinense como preparador físico, quando estava a estagiar
do mestrado, fazer o estágio do mestrado. Depois tive um convite para continuar com o treinador ehm, num país árabe, em Oman, na Liga Profissional de Oman, no Al Nada, como adjunto. Depois voltei a Portugal, para a terceira divisão também, Campeonato de Portugal para o Gafanha, e desde o ano passado voltei à minha ilha para a União da Madeira, também na terceira divisão de Portugal, no Campeonato de Portugal. Pelo caminho também tive a oportunidade de fazer um estágio, dois estágios, na equipa principal do Marítimo e um na equipa principal do Vitória, o Vitória de Guimarães, como é conhecido aqui em Portugal, o Vitória Sport Clube. Na altura os treinadores do Vitória eram o Pedro Martins e do Marítimo o Daniel Ramos. Pronto, isto é o meu percurso. Também tenho, desde que concluí os estudos, tenho participado em algumas palestras, em algumas formações e pronto, estou a fazer o meu percurso e a lutar para progredir na carreira. É isto, e entretanto conheci o Rafael também, teve a oportunidade de conhecer o Rafael cá na Faculdade de Desporto do Porto. Show, Francisco, muito bom. Como eu te falei na introdução, é, eu queria saber um pouco da tua opinião, da visão que tu tem desse fenômeno que é a quantidade de treinadores portugueses que estão indo treinar no Brasil hoje. Eu acredito muito que o sucesso de Jorge Jesus, quase que não sai, foi preponderante para que esse fenômeno acontecesse. Mas eu acho que antes que Jorge Jesus fosse para o Brasil, já existia um acesso muito grande dos brasileiros à literatura científica em relação à análise do jogo, daquilo que é produzido em Portugal. Tanto análise de jogo como em relação ao treino. Isso muito pela produção de conteúdo, pela produção de artigos científicos que o professor Júlio Garganta, o professor Zé Guilherme Oliveira, o professor Daniel Barreira vem produzindo na Universidade do Porto, como o professor Jorge Castelo também, lá para baixo, lá para o sul, né, lá para Lisboa. E eu acho que digamos assim, esse casamento dessa, dessa busca dos profissionais brasileiros por conhecimento que é produzido aqui em Portugal foi coroada com a ida de Jorge Jesus para o Brasil e com o sucesso dele lá. E eu acho que esse fenômeno vem crescendo, vem abrindo portas e cada vez mais treinadores portugueses tendem a ir ao Brasil, como é o caso do Augusto Inácio, do Gesualdo, como quase foi com o Carvalhal, e acredito muito que isso vai acontecer mais até. Acho que a questão do idioma facilita muita coisa e acho que essa troca de experiências vai ser bastante válida. Bom, mas não é aquilo que eu acho, é aquilo que tu acha. Qual é a tua opinião em relação a isso? Tu acha positivo, negativo? Quais são as maiores dificuldades que tu acredita que um treinador português venha encontrar num contexto brasileiro e quais são as grandes vantagens? O que é que um treinador português larga na frente em relação a um treinador brasileiro quando lá chega? Rafael, eu sinceramente eu acho que um ponto na cronologia do tempo que eu acho importante para uma maior visibilidade dos treinadores portugueses é sem dúvida os títulos internacionais que o Mourinho ganhou pá, na passada década. Destaque inicialmente para a Liga dos Campeões ganha pelo Porto e depois o sucesso que foi tendo no Chelsea, no Inter e por aí adiante. Um, eu acho que isso foi um chamariz para todo mundo ver de que forma é que o Mourinho estava a trabalhar. Um, e naturalmente tendo a ligação que o Mourinho tem à Universidade do Porto, através do adjunto Vítor Frade e da periodização tática, um, houve um interesse em perceber de que forma é que o Mourinho trabalhava um, e que
no fundo, que segredos, entre aspas, não é? Para o sucesso é que o Mourinho utilizava. Isso acho que foi um dos principais pontos, há uns anos para cá, que começou a abrir os olhos para o que é feito em Portugal. Depois contribui bastante também aquilo que é hum, a informação científica da análise do jogo, como tu falaste, Rafael, sobretudo do professor Júlio Garganta. O professor Júlio é uma pessoa que tive o prazer de ser meu professor, penso que tu também, Rafael, e é uma pessoa extremamente conhecedora da análise do jogo, da forma como se interpreta o jogo, e tive a oportunidade, coisa que, por exemplo, o Vítor Frade e a priorização tática não o fez, e talvez tenha demorado mais a aparecer, mas teve a oportunidade e a destreza de tornar o seu conhecimento e de aprofundar o seu conhecimento e partilhar o seu conhecimento através da investigação científica e dos artigos, e sendo, como tu falaste bem, em português, o acesso dos brasileiros acaba por ser facilitado e, e no fundo acaba por ser uma informação de excelentíssimo valor e de fácil acesso para os brasileiros. Eu acho que efetivamente isso também foi ganhando forma ao longo dos anos, ao longo também dos intercâmbios da Universidade do Porto com, com as universidades brasileiras, com provavelmente cursos, formações aí no Brasil, desculpa, no Brasil, que pelo que percebi também já tem havido, pelo menos pontualmente. Acho que isso foi efetivamente uma porta, uma luz. Um, e já antes destes treinadores que tu falaste, do Jorge Jesus e do que está a acontecer agora, já antes já houve algumas tentativas, pelo menos do conhecimento que tenho, provavelmente alguns nem conheço, mas sei que o Paulo Bento tentou, houve uma tentativa aí no Brasil, já tinha tido um treinador, julgo que na Série B, o Sérgio Vieira. Pronto, já havia essa tentativa. Hum, outro aspecto também, para além daquilo que tu falaste, que eu concordo, o facto do Jorge Jesus ter entrado e de ter ganho este título pelo Flamengo, acho que estes títulos, neste caso, acho que também realmente é abrir muitas portas, mas há um fenómeno que eu destacaria, eh, que tem a ver com para além da globalização e as grandes competições, pá, exceto a Espanha, que não tem recebido muitos treinadores estrangeiros, mesmo a Itália não tem recebido, mas, por exemplo, a Inglaterra, que é, segundo o que se diz, a melhor competição do mundo, ou o melhor campeonato do mundo, a Premier League, eh, recebe muitos treinadores estrangeiros, e isto acontece porque querem ter os melhores. Eu acho que o Brasil finalmente percebeu, não desvalorizando os treinadores brasileiros, não é isso que está em causa, da mesma maneira que eu não desvalorizo os ingleses, só que o conhecimento não tem nacionalidade. Ou seja, é importante é termos os bons por perto, aprendermos e partilharmos com os bons, e se eles forem portugueses, forem italianos, forem espanhóis ou brasileiros, o que importa é realmente termos os bons e criarmos desafios uns aos outros para que possamos crescer todos. Porque se eu tenho um melhor treinador, como acredito que agora as equipas estarão muito mais atentas ou estarão muito mais desafiadas a preparar as suas equipas para contrariar a forma de jogar do Flamengo. E, e quantos mais treinadores com outras ideias, com novas ideias e novas estratégias, novos esquemas táticos, novos sistemas, hum, novas dinâmicas de jogo, criarão mais desafios e levarão a que também os locais, os brasileiros evoluam. E eu acho que isso acho que é um outro aspecto também, a globalização e o querer ter
os bons por perto, independentemente da nacionalidade, acho que isso também é um aspecto que vem a favor. Outro aspecto também é o facto do Brasil, e pelo menos a nível de seleção, ter perdido algum fulgor nos últimos anos. Aquela que era a seleção, pronto, a rainha do mundo, não é? O futebol é Brasil, quando se fala em futebol fala-se no Brasil, e um, o que me parece é que realmente o Brasil nos últimos anos tem tido alguma dificuldade em se impor no Campeonato do Mundo e nas competições continentais, e porventura estão a perceber que talvez importa ver além, ver o que é que tem sido desenvolvido noutras partes do mundo, para ver se há forma também de partilharmos conhecimento e de evoluirmos em conjunto para crescer. Porque da mesma maneira que o Brasil foi uma grande força, e ainda o é, não é? Pela história que tem, levou a que os outros países, como o caso da Alemanha, a Espanha, a Itália, a França e o Portugal também, procurem cada vez mais também se desenvolver para poder fazer face a grandes potências como é o Brasil e outras equipas sul-americanas e da Europa, outras seleções. Eu acho que isso também é um factor. Sinceramente, um dos aspectos que eu acho que o Brasil tem a ganhar tem a ver mesmo com isso. Acho que deviam efetivamente abrir um pouco mais as portas, como estão a fazer. Não digo só o treinador português, porque pá, não, como disse há pouco, acho que o conhecimento não tem nacionalidade, e o Jorge Jesus é realmente um treinador com um enorme conhecimento. E acho que aquilo que ele fez o ano passado merece ser analisado, e devemos aproveitar para perceber o que é que ele conseguiu, para além dos bons jogadores que tinha, mas o que é que ele conseguia acrescentar para que o Flamengo pudesse ser campeão. E acho que essa internacionalização dos treinadores devia de ser aproveitada no sentido mesmo, como falei, de desafio para desenvolver e para aprender, e para perceber de que forma é que se pode contrariar e irmos evoluindo uns aos outros. As grandes vantagens e desvantagens dos treinadores portugueses no Brasil, eu veria como principais vantagens o facto dos portugueses serem, para além de terem um conhecimento aprofundado sobre as metodologias do treino e sobre a forma como se interpreta o jogo, por estarem na Europa e por estarem também junto da investigação de ponta que tem sido feita. Tem os treinadores portugueses que são conhecidos mesmo por ter uma boa capacidade de adaptação a qualquer contexto do mundo. Jorge já esteve na Arábia, o Josualdo, que foi agora para aí, já esteve em diversos países, e como vemos, Mourinho em vários países, agora o Paulo Fonseca também em vários países, o Vítor Pereira, e por aí adiante, muitos treinadores que conseguem adaptar-se rapidamente aos contextos e encontrarem forma de ter sucesso nos contextos. Isso acho que é uma grande vantagem do treinador português. E o facto também de ser um treinador que não é conhecido pelos adversários, não é conhecido a sua forma de trabalhar, acho que pode ser uma vantagem, pelo menos numa fase inicial das competições, e ganhar ali um certo conforto ao nível do jogo e de pontos que poderão a seguir alavancar numa motivação, numa dinâmica de vitória que pode ser difícil a seguir de contrariar. Essas são para mim as principais vantagens. As desvantagens é provavelmente não ter um conhecimento aprofundado da realidade, por mais que se conheça bastante ou que se acompanhe bastante, passar por dentro, como têm passado os treinadores brasileiros. Um treinador que vem de fora nunca tem o mesmo conhecimento como têm os treinadores brasileiros. E aí é alguma desvantagem desconhecer a realidade, desconhecer os adversários, os jogadores, a forma como se trabalha. Alguma resistência que poderá haver também, quer por parte dos jogadores, quer por parte da direção, das direções dos clubes, alguma resistência que poderá haver às formas de trabalhar,
ou à forma de liderar, de comunicar, poderá também ser uma desvantagem. E a conhecida exigente comunicação social do Brasil também poderá ser uma desvantagem se não soubermos, nós treinadores portugueses, se não soubermos lidar e nos adaptar a ela. Do que tenho visto, o Jorge Jesus surpreendeu-me pela positiva nessa relação. Sempre foi um treinador carismático, mas por vezes era, como é que eu digo, reativo em algumas questões da comunicação social e achei, pelo menos do que fui acompanhando a época passada, que teve muito bem e consegui criar um bom ambiente com a comunicação social e soube levar e soube direcionar a comunicação no sentido pretendido para o Flamengo. Isto, se não for bem feito, poderá ser também um pequeno, um pequeno percalço para os treinadores portugueses. Esta é a minha opinião, Rafael. Espero que valha para vocês também. Cara, muito legal ter essa tua visão, muito legal ter essa opinião tua. E eu vou partir para mais um tema que também tem a ver com o interesse do brasileiro em relação àquilo que é produzido de conhecimento aqui em Portugal, que é a periodização tática. Eu sei que tu é um cara que tem um grande nível de conhecimento sobre a periodização tática e, se possível, que tu desse uma breve introdução. Eu sei que é muito difícil falar de maneira sintetizada, falar de maneira curta sobre a periodização tática, mas uma breve introdução do que é a periodização tática para ti e como é que tu acha que ela pode ser uma mais-valia no processo de treino a longo prazo, né? Numa periodização de fato. Existem muitas críticas sobre a periodização tática no sentido dela ser rígida em seus conceitos e não dar abertura para outras intervenções. E eu acredito que a periodização tática enquanto conceito metodológico, é, ela faz sentido em seu todo, em sua plenitude, em seu começo, meio e fim. Não acredito que faça sentido ter abertura para outras intervenções, mas quando falo outras intervenções, estou falando intervenções de outros métodos, como por exemplo trabalhos analíticos. Mas eu, mas eu entendo a crítica, eu entendo o ponto de vista de quem diz isso, apesar de achar que quem diz isso de certa forma também não tem um nível de profundidade do que é de fato a periodização tática e como de fato ela se expressa no seu plano metodológico. Eu queria saber quais são as tuas experiências com a periodização tática. O que é que tu acha de ponto positivo, de ponto negativo? Se é o tipo de metodologia de treino que tu utiliza, se não, se tu vai buscar algumas coisas, a periodização tática, se não. Queria que tu desse como eu te falei, uma introduçãozinha do que é para o público que está ouvindo a gente, que nunca ouviu falar sobre isso. E, e também qual é a tua opinião sobre. Eh, eu achei engraçado a tua pergunta inicialmente e depois a forma como tu corrigiste a pergunta ou reformulaste, porque se a fizesse ao professor Vítor Frade, o criador, ele provavelmente dava-te uma resposta torta, porque a priorização tática levou anos e anos de pensamento, de reflexão, de escrita, de partilha, de discussão. E como o próprio diz, está inacabada, está em constante construção e transformação. Por isso, é quase que desrespeituoso tentarmos, em poucas palavras, dizermos o que é a priorização tática. Por isso não vou aceitar o teu desafio, vou sim falar um pouco daquilo de alguns aspectos que eu acho que possam ser, que para mim foram determinantes ou importantes no entendimento que tive sobre a priorização tática. Mas longe de ser um profundo conhecedor, eu até costumo dizer que só existe uma pessoa mesmo que a domina, que é o próprio criador. Porque ela é complexa porque o fenómeno em si, o futebol e o ser humano é complexo e daí tudo o que seja uma abordagem a este fenómeno complexo terá que ser naturalmente complexo. E isso é para já uma das principais premissas da própria periodização tática, que é um fenómeno que é complexo como o futebol tem que ter uma abordagem e uma aplicação prática de forma também complexa.
Pronto, para mim há eu estou eternamente grato, principalmente ao professor José Guilherme, porque foi quem me passou um pouco a mensagem do que é esta priorização tática. Mas estou grato à priorização tática, porque fez-me aprender e procurar aprender aquilo que é a abordagem sistémica dos sistemas vivos e da vida. Eu acho que a priorização tática, eh, no meu entendimento, é resultado de um novo paradigma científico, de um novo paradigma daquilo que é a visão da vida, a visão do ser humano, e sendo o futebol um jogo jogado por pessoas e por seres humanos, naturalmente que a abordagem terá que ser também nessa perspectiva. E, e fiquei, digo que praticamente fascinado por este modo de pensar sistémico, que é um modo de pensar que também naturalmente não é fácil de explicar em poucas palavras, mas que tem a ver essencialmente com nada existe de forma isolada, mas sim a interação com tudo o que o rodeia. Tudo o que seja matéria que rodeia, existimos em constante interação. E tudo influencia tudo, as partes fazem parte de um todo, mas elas por si só não representam o todo, mas têm uma representação semelhante. Pronto, é uma visão tão complexa que eu agradeço à apresentação tática o facto de ter-me permitido e ter aberto para uma visão sistémica da vida e do fenómeno. Eu acho que um dos aspectos mais importantes da priorização tática e daquilo que me foi também transmitido tem a ver com o princípio da especificidade, e esse é realmente o princípio nuclear da priorização tática, e acho que é o que salta mais à vista, e tem a ver com tudo o que treinamos e tudo o que colocamos na parte operacional. Tem que ter a ver com aquilo que nós queremos que aconteça no jogo. O conceito tradicional da especificidade, normalmente relacionado com aquilo que eram as características do jogo de futebol, o facto de jogarmos num campo com 11 para 11, ter uma bola, que já vinha sendo, como é que eu digo, sendo posto em prática por outras metodologias. A priorização tática, fruto desta abordagem também sistémica, percebeu que para que o treino tenha efetivamente uma, um efeito no jogo, esse treino tinha que ser específico de um jogo de futebol, mas não um jogo qualquer. O jogo que nós queremos que a nossa equipa jogue. E aí o conceito de especificidade entra nesse aspecto. E acho que é um grande passo que deu nas metodologias de treino, nesta priorização tática, mas nos treinadores que pensam futebol a utilizarem. Neste sentido, por exemplo, há um princípio que eu gosto muito, que é o princípio das propensões, que está associado a este, que estão todos interligados, como é óbvio, que tem a ver com o princípio das propensões, e isso diz-nos que a criação de um contexto de treino, seja em que formato for, deve estar criado de tal forma que o comportamento que nós pretendemos que aconteça no jogo aconteça naquele exercício de forma espontânea, emergente, dados os constrangimentos que colocamos. Um exemplo prático, por exemplo, no exercício 4x4, se nós deixarmos o jogar livremente com duas balizas pequenas fora do espaço de jogo, duas balizas pequenas, irá levar a que normalmente as equipas, sem darmos qualquer indicação, normalmente as equipas em organização defensiva baixem mais.
se juntem mais à baliza, porque a baliza é pequena, e estando mais junto à baliza, mais difícil é de fazer o gol. Porventura, se tu colocares num jogo 4 para 4 balizas grandes, com ou sem guarda-redes, mas mesmo com guarda-redes, ao colocar as balizas grandes de futebol de 11 num jogo 4 para 4, a tendência é, para quem está a defender, no processo de organização defensiva, ter que pressionar o portador da bola, porque senão facilmente ele remata a nossa baliza e faz gol. Pronto, e isto, sem sequer dar qualquer feedback, só os constrangimentos que tu colocas no exercício, ser uma baliza pequena ou uma baliza grande, já te leva a comportamentos propensos, a que o contexto seja propenso a determinados comportamentos. Pronto. E isto é outro princípio que eu acho muito importante e que vai ao encontro do princípio também da especificidade, que é tu criares contextos que levem os jogadores para determinados comportamentos que sejam aqueles que tu queres que aconteçam no jogo. Pronto. Eu acho que isso é uma das grandes mais-valias desta abordagem. E isso, respondendo à tua pergunta, onde perguntas-me como é que que a periodização tática pode ser uma mais-valia a longo prazo. Eu acho que a grande mais-valia é essa. A grande mais-valia é conseguirmos construir intenções, hábitos comportamentais, intenções nos comportamentos dos jogadores, pela repetição sistemática de comportamentos intencionados e não padronizados. Não sei se me faço entender, não sei se a linguagem que vocês usam no Brasil é esta, ou se os sinónimos, se vocês entendem bem o significado destas palavras, mas o que eu quero dizer é, porque existem às vezes alguns termos que são diferentes, o que eu quero dizer é que mais do que explicar aos jogadores ou fazer um exercício onde a gente coloca um jogador e diz ao jogador para fazer um passe daqui para ali e aquele jogador tem que fazer um determinado movimento. Não, mais do que isso, é criar regras e constrangimentos dentro do contexto, do exercício, que levem os jogadores a fazer aquele comportamento de forma intencional, que eles conscientemente se organizem para realizarem aquele comportamento. Ou seja, obriga os jogadores a fazer uma interpretação do contexto e a realizar os comportamentos mediante a interpretação que fazem no contexto. E é esta forma de treinar que leva, e constantemente, sistematicamente ao longo das semanas, que leva a que os jogadores se tornem os grandes intérpretes do jogo e os grandes pensadores do jogo, mais do que o treinador, porque depois nós encontramos no jogo. Nós já, olha, este fim de semana passado, eu estou a competir cá no União da Madeira, nós preparamos a equipa, analisamos o adversário, vemos os jogos anteriores, vemos normalmente a estrutura e a dinâmica que o adversário fazia, utilizava e preparamos perante aquilo que estávamos estrategicamente estávamos a prever acontecer. O que acontece foi que o adversário fez exatamente o mesmo. E contra nós usou uma abordagem completamente diferente. Uma estrutura diferente, uma dinâmica diferente, principalmente no processo da organização ofensiva, criou-nos muitas dificuldades. E é nesse contexto que eu estou a dizer que os jogadores, ao perceberem, ao serem eles os grandes intérpretes do contexto e ao se habituarem a fazer isto no treino, chega ao jogo e é eles próprios, por mais que o treinador fale, é eles próprios que irão dar resposta. E aí o treinador quase que só tem que lembrar uma ou outra situação que falamos que foi colocada no treino e muitas vezes acontece, nem estava preparado porque o adversário colocou-nos problemas que nós ainda não tínhamos treinado, não tínhamos colocado no treino e a verdade é que são os jogadores que têm que criar soluções. E essas soluções são criadas mediante aquilo também que eles vão tendo de experiências vividas no treino. E essas experiências serão tanto mais ricas quanto a interpretação consciente dos jogadores durante o treino e não movimentos não conscientes ou mecânicos
padronizados, sem ação intencional do, do jogador. Não sei se me fiz entender, mas há um aspecto, por exemplo, também que eu queria realçar, que eu acho que a mim marcou-me bastante na interpretação que fiz da priorização tática e da aplicação prática que dei no meu dia a dia, que tem a ver com o princípio da progressão complexa, que está diretamente ligada com uma nova ou uma forma de ver a adaptabilidade do ser humano diferente. E um exemplo disso hum, um exemplo não, desculpa, o que eu queria dizer é uma mais-valia, ainda ao encontro da tua pergunta anterior, acho que é mesmo este princípio em relação a preparares uma equipa a longo prazo. É que ao percebermos como é que o ser humano se adapta e ao criarmos constrangimentos aos poucos para que os jogadores vão compreendendo e solidificando a interpretação do jogo de uma forma comum entre todos os jogadores e individualmente, mas em função de uma intenção comum, leva que ao longo do processo de treino haja a necessidade que, de criar constrangimentos novos para que seja novamente desafiante, porque os adversários também naturalmente vão criar novos desafios, porque vão tentar nos superar, para que seja novamente desafiante e que haja sempre uma progressão no sentido pretendido da equipa, enquanto equipa, no seu coletivo. Para além disso, por mais que treinemos, nunca é possível treinar todas as situações que poderão acontecer no jogo, que são inúmeras, infindáveis situações que poderão acontecer no jogo, porque o jogo é assim mesmo. Por isso, o nosso treino terá sempre um efeito não previsível. Ao contrário do que outras metodologias anteriores e algumas que ainda também estão em voga, prevêem, temos que esta semana fazer determinado treino, determinado número de repetições, porque vai ter um efeito X. Isso na priorização tática não existe. Nós nunca sabemos qual será o efeito do treino. Nunca sabemos. Prevemos que poderá ter determinado efeito, acreditamos que determinada forma de treinar nos levará a este efeito, mas nunca conseguimos ter a certeza desse efeito. Até porque o jogo não se joga sozinho, por isso nós não temos a certeza de quais os problemas que o adversário nos colocará e, portanto, resta-nos preparar a equipa para inúmeros problemas, para inúmeras situações, para que possam encontrar soluções no contexto, seja ele qual for. E neste sentido eu defendo e tenho dado também, tenho falado nesta minha forma de ver a avaliação e controle do treino e aproveito para partilhar um pouco convosco, que foi tema do meu relatório de estágio. Quem tiver curiosidade também pode ir consultar. Que tem a ver com o controle do treino. No meu ponto de vista, deverá ser sempre associado àquilo que pretendemos treinar. Ou seja, nós criamos um treino ou um exercício para determinado comportamento. Esse comportamento, para que seja aquisitivo, convém que tenha um certo número, não exato, mas um número minimamente denso de repetições para que seja aquisitivo, para que os jogadores aprendam. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que durante 20 minutos que eu pretendo treinar um comportamento, se ele só acontece 2 vezes, provavelmente não é suficiente para que se torne aquisitivo, para que os jogadores aprendam. E mesmo num treino só daqueles 20 minutos, provavelmente é importante repetir em outros treinos ao longo da semana e ao longo da época. E portanto, a forma que eu acho de controlar o treino mais importante é esta: é verificar realmente
quantas vezes é que aquele comportamento aconteceu, aquele comportamento que pretendíamos com aquele exercício aconteceu durante aquele tempo. E aí é que eu acho que é efetivamente o controle do treino é esse. Porque o treino e o futebol não é só o físico, ou não é só o técnico, ou não é tático, é uma interação entre tudo, porque um jogador quando está a jogar é verdade que corre, mas corre mediante uma situação, ele corre para a esquerda ou para a direita consoante a interpretação que está a fazer do contexto, usa uma determinada forma de contactar a bola muito pessoal, e também em função de um determinado contexto, ele passa para a direita ou para a esquerda, utiliza a execução do passe com uma determinada intenção e não fora do contexto. Pronto, e num contexto emotivo, tocando aqui no aspecto psicológico, também, dependendo do determinado contexto, se estão a ganhar, se estão a perder, se está mais nervoso, se está a correr bem, se não está. Pronto, e isto tudo é treino, isto tudo é jogo, e daí a importância de estar tudo interligado e o controle do treino ser efetivamente isso, na minha perspectiva, é controlar o comportamento com todas estas nuances importantes. Pronto, como disse no início, é um pouco difícil falar da priorização tática em pouco tempo e falamos aqui só de dois ou três aspectos porque ele é muito mais do que isto e é uma vida que se leva a aprender e a aprimorar o conhecimento sobre ela. Quanto às críticas que tu falaste em relação a alguma inflexibilidade ou flexibilidade da priorização tática, eu sinceramente tenho uma forma de pensar que é partilhado com alguns colegas, outros nem tanto, e pelo que percebi, posso estar enganado, mas pelo que percebi, até não partilhas muito da minha opinião, mas eu acho o seguinte: a priorização tática resulta de um pensamento sistémico. E o pensamento sistémico diz isso mesmo, que na vida estamos em constante interação com os outros microsistemas e no treino igual e na forma como pensamos. Um exemplo que costumo dar prático é eu vivo neste momento num T1, num apartamento com um quarto. Eu viver sozinho ou viver com a minha mulher não é exatamente a mesma coisa. No entanto, vivo no mesmo espaço, tenho a mesma idade, tenho o mesmo trabalho, faço a mesma vida. Mas ela estar presente ou não estar é completamente diferente, certo? E isto porque só o facto de eu ter alguém para conversar, só o facto de ter alguém para me chatear, pronto, já influencia para olhar enquanto passa, já influencia no meu sistema. E eu acho esta abordagem sistémica, a forma de pensarmos a vida desta forma, leva a que eu, quando olho para a priorização tática, não olho para ela de uma forma rígida. Eu acho que a priorização tática deve, na minha perspectiva, e é assim que eu a utilizo no meu dia a dia, deve interagir com outras metodologias. É a minha forma de pensar. Porque eu acho que a minha prática de treino tem a ganhar se eu conseguir perceber na priorização tática o que é importante para mim hoje treinar, daquilo que eu aprendi da priorização tática. Mas há outras coisas de outras metodologias que eu já aprendi que também têm uma abordagem sistémica. Eu, na minha opinião, acho que em relação à abordagem sistémica, na minha opinião, não há dúvidas que é a melhor forma de trabalharmos, ter uma abordagem sistémica de treino. Em relação se há priorização tática, se é outra, porque existem outras metodologias com esta abordagem, desculpa, e os espanhóis têm também uma metodologia que eu aprecio, e, e tem também um autor holandês, pelo menos que eu conheço, provavelmente há mais, que é o Raymond Verhagen. Também tem um pensamento sistémico do treino e da comunicação do treino de futebol e da forma de treinar. Pronto, eu vejo isso desta forma. Eu acho que não deve ser fechada, acho que deve ser aberta.
e deve permitir alguma flexibilidade, sempre tendo em conta o contexto em que estamos inseridos, aquilo que é o melhor para o momento. Por isso, eu nunca fiz críticas em nenhuma metodologia, e a apresentação tática, pode haver coisas que gosto mais ou que gosto menos, que tenha aplicado mais ou que tenha aplicado menos, mas primeiro eu tenho sempre uma premissa que é para criticar uma metodologia tenho que a dominar e não a domino por completo. Acho que ainda tenho muito a aprender, acho que preciso de ainda aprofundar mais, de aplicar mais ideias, de partilhar mais ideias também com quem a aplica, e com o criador. E, e por isso não o consigo criticar, e acho que quem o faz, em vez de o fazer, acho que devia de aproveitar para aprofundar mais e tentar encontrar as respostas que não está a encontrar naquilo que já leu ou naquilo que já partilhou. Provavelmente existe respostas. E a apresentação tática é tão complexa de a pôr no papel e de a ler e às vezes interpretar, que leva a que a gente às vezes pense que lá não está nenhuma não abordam ou não abordam uma determinada parte do treino ou uma determinada forma de pensar do treino, e até abordam, é uma questão de interpretação, uma questão de interpretação pessoal, claramente. Uh, As minhas experiências, eu como treinador adjunto, naturalmente que não sou eu que determino tudo o que é o treino da equipa. Eu nunca tive como treinador da formação, no sub-15 como principal, mas resto tenho sido sempre adjunto, e naturalmente que não sou eu que determino qual a metodologia a utilizar. Agora, eu pelo menos nos últimos 2, 3 anos de trabalho tenho tido muita autonomia, e realmente tem sido praticamente a forma que eu penso do treino que tem sido aplicada. E aí, sendo a metodologia que eu mais conheço e que mais influenciou a minha forma de trabalhar, reconheço que procuro muitos dos ensinamentos e utilizo muitos dos ensinamentos que a priorização tática me possibilitou, e as aplico. Há coisas, por exemplo, que eu não aplico. As recomendações, e aqui lanço o desafio também para refletirmos um pouco sobre isso, do treino por exemplo, o treino de recuperação, como eles, nos livros que li e nas dissertações, nas teses que li, a forma como recomendam o treino de recuperação, eu, por exemplo, não partilho, e acho que por vezes, e aqui sou apenas um iluminado ao pé do professor Vítor Frade, não é? A pensar sobre isto. Eu acho que por vezes não vai ao encontro daquilo que a própria periodização tática defende, e do princípio da adaptabilidade. E isto porque alguns livros falam num 3 contra 3, num 4 contra 4, num jogo reduzido, onde estimula o mesmo sistema bioenergético que foi utilizado no jogo durante um período curto de 1 minuto e meio, e, e depois que haja um período de pausa entre a próxima repetição, entre as repetições desse jogo de curta duração, onde nessa pausa maior, à volta de 6, 7 minutos, onde se possa aproveitar para fazer alguma mobilização, como o professor Vítor Frade diz, afinar porcas e parafusos, mobilização, algum trabalho de estiramento ou de extensibilidade do corpo. Eu não partilho muito dessa opinião. Eu acho que num jogo reduzido de 1 minuto e meio, a solicitação e os jogadores, vocês sabem, os jogadores são muito competitivos, e ao colocar isso em formato de jogo, eles acabam por ter ali, estarem quase constantemente no centro do jogo durante 1 minuto ou 1 minuto e meio, e acaba por não ser propriamente aquilo que acontece no jogo. São raros os jogadores que
se encontram 1 minuto ou 1 minuto e meio no centro do jogo, durante um jogo. Então eu sou mais apologista de criarmos um jogo 9 contra 9, 10 contra 10, 8 contra 8, os que estiverem disponíveis, mas num formato maior possível, mais próximo do jogo, num espaço de campo mais reduzido, para não haver muitas, muitas distâncias percorridas. Pronto, eu diria meio campo ou até menos, um pouco mais estreito, onde eles possam estar durante 3 ou 4 segundos no centro do jogo, depois estão 5, 6, 10 segundos fora do centro do jogo, só a analisar o contexto, depois voltam a estar no centro do jogo, depois ficam 30 segundos sem estar, a bola está na direita e eu estou a descansar na esquerda, depois a bola vem para o meu lado e eu estou um pouco mais no centro do jogo, pronto, e acho isso mais próximo ao jogo e mais próximo àquilo que é o sistema bioenergético do jogo. E durante 3, 4 minutos solicito essas estruturas energéticas e musculares também, descanso, 2, 3 minutos, volto a fazer mais uma ou duas repetições e, e acho que é mais aproximado daquilo que eles defendem. Na minha opinião, muito humilde e, como disse, longe de sequer pôr em causa aquilo que é a ideia do criador e do professor, mas como disse, acho que nós, enquanto pensadores do treino, também temos que refletir e perceber se nos está a ser útil, se não está, e termos uma visão crítica e construtiva daquilo que estudamos. E nesta perspectiva, eu até sou defensor que os treinadores, quem define as suas metodologias são os treinadores. E não tem, na minha opinião, não tem que se radicalizar ou fundamentalizar perante uma. Acho que, dependendo do contexto, dependendo daquilo que estão a encontrar, devem aplicar metodologias ou métodos de treino que até podem ser diversos ao longo do ano, consoante as necessidades. Eu já tive, e ainda este ano já tive, situações em que foi necessário com um ou outro jogador fazer algum trabalho analítico. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas pronto, mas confesso que tenho sim uma afinidade e predomina no meu dia a dia a priorização tática, porque é também aquilo que eu conheço melhor. Hum, Pontos positivos e negativos, já abordámos, já falei ao longo destes 30 minutos e, e, e acho que existem efetivamente muitos mais aspectos positivos do que negativos. E acho que, independentemente dos negativos que existam, acho que todos os treinadores devem olhar para as metodologias que estudam e nesta em particular, que é para mim uma obra de arte, nos aspectos positivos, naquilo que esta metodologia pode ajudar no nosso dia a dia e sinceramente acho que é em muitos aspectos que esta metodologia pode nos ajudar. Muito legal, muito, elucidou muito, acredito que para o nosso ouvinte, alguns aspectos interessantes sobre esse tema. É bastante interessante teu modo de enxergar, bem legal. É, bom, eu queria deixar mais uma pergunta para ti, que é a seguinte. A gente tem um distanciamento, principalmente o treinador, ele tem um distanciamento entre aquilo que ele pensa sobre o jogo e aquilo que a equipe dele é capaz de fazer no jogo. Ou seja, o treinador tem uma ideia de jogar, mas nem sempre as peças que ele tem na mão, ou o contexto que ele vive, ou a cultura do clube, permite que ele consiga aplicar aquela ideia de jogar. Eu queria entender da tua parte quais foram as experiências que tu já teve nesse sentido e quais são as principais dificuldades para ti nesse sentido, né? Como é que eu consigo encurtar a distância entre aquilo que eu penso sobre o jogo e aquilo que minha equipe vai executar dentro de campo? Como é que eu consigo eh, fazer isso? Tu acha que passa por uma metodologia aprimorada? Tu acha que passa por ter os jogadores certos? Tu acha que passa por ter um background de pessoas da diretoria que consigam te sustentar nesse sentido? O que é que tu acredita em relação a isso?
Eu vejo muitos treinadores que falam sobre o futebol de um jeito, que pensam futebol, pelo menos quando dão entrevista ou quando conversam em contextos privados de um jeito, quando a gente vai ver a equipe dele jogando, a equipe não corresponde àquilo que ele diz. Então, qual o motivo que tu acha que existe essa distância e quais são as principais dificuldades para que essa distância ocorra, né? E como minimizar isso? Por onde é que passa a minimizar isso? Quais são as tuas opiniões em relação a isso? Hum, Pronto, sobre esse tema, como é que eu digo? Todo o treinador tem a sua forma, pronto, digo eu, ideal de encarar o jogo, ou de como idealiza que a sua equipa joga. A verdade é que eu, pelo menos pela pouca experiência que tenho ainda na área, tenho mudado esse meu ideal ao longo do tempo. Por isso eu acho que esse ideal, ou essa forma que nós queremos que as equipas joguem, nunca é estanque, é transformável ao longo do tempo, fruto também das nossas experiências e daquilo que vamos passando ao longo da nossa carreira. Mas independentemente disso, quando entramos num contexto, numa equipa, chegamos a uma equipa, idealizamos sempre como é que naquele momento temos o nosso ideal de jogo, como tu abordaste. Eu acho que eu acho que uma das formas que nos pode facilitar ou diminuir as dificuldades é sempre fazermos primeiro uma avaliação contextual daquilo que é a equipa que nós estamos a encontrar. Primeiro, perceber o contexto competitivo onde estamos inseridos, qual os objetivos e a filosofia do clube, a história do clube, se é uma equipa que por norma é muito ofensiva, se é muito defensiva, se é uma equipa que tem uma abordagem de jogo muito associada, com um futebol muito associado, muito apoiado, ou se é uma equipa muito mais vertical, muito mais rápida nas suas ações, muito mais vertiginosa. Pronto, e isso acho que se luta por títulos, se é para descer de divisão, se é para, aliás, desculpa, se é para lutar pela não descida de divisão, pela manutenção. Hum, Pronto, e isso acho que influencia a seguir também a forma como queres que a equipa jogue. E há um aspecto importante que eu sei que pode ser um pouco polémico no Brasil, penso eu, mas epá, é uma visão muito própria que tem a ver com a avaliação inicial que é feita ou no período preparatório das equipas. Eu, enquanto treinador, não enquanto fisiologista, falo enquanto treinador, treinador principal, treinador adjunto, elemento de uma equipa técnica que quer preparar uma equipa para ganhar. O meu aspecto principal da avaliação no início, primeiro, é conhecer os jogadores que têm à disposição. Eh, e para isso, preciso de os ver a jogar. Conhecer do ponto de vista das características dele no jogo, o que é que ele me pode dar no jogo. Naturalmente que os primeiros treinos nunca serão, ou na maior parte das vezes não serão, todo o potencial ou tudo aquilo que o jogador pode expressar a seguir ao longo da época, mas conhecer, ou já conhecer antes, ou conhecer naquele período aquilo que são as características principais dos jogadores, aquilo que eles podem dar. E para isso acho que a avaliação inicial é essa. Pôr os jogadores em treinos, em formatos de jogo e essa primeira semana, mais do que ser avaliações físicas, é ser avaliações de comportamentos. Perceber que comportamentos é que eles têm. Depois perceber também se o grupo é um grupo que transita na totalidade ou na quase totalidade do ano anterior, que tipo de hábitos e de experiências é que têm vindo dos anos anteriores e depois também se é um caso distinto, que são jogadores que não se conhecem muito, provavelmente as experiências são distintas entre eles e aí provavelmente o desafio será maior. Isto é o que eu acho numa fase inicial que é importante fazer para encurtar as distâncias entre aquilo que é a ideia e entre aquilo que é o que acontece no jogo. E depois essa ideia, o ideal que nós tínhamos antes, que os treinadores têm antes de chegar a um contexto,
poderá ser transformado consoante essa análise do contexto, essa tal avaliação. Daí eu achar que as ideias do treinador, por mais que tenhamos um ideal, deve ser sempre flexível em relação ao contexto que encontramos. E um exemplo, abordando já a tua questão em relação às experiências, um exemplo que tenho foi quando estive em Oman, no Al Nada. Um, já tinha trabalhado com esse treinador no ano anterior e tínhamos, ele tinha, e naturalmente que o partilhava da visão, pelo menos de uma forma geral, uma forma de jogar muito, muito particular. E uma característica que tínhamos era no processo ofensivo, quando envolvíamos num corredor, jogávamos com 12 extremos, numa estrutura 4-3-3, e gostávamos que o extremo procurasse as zonas interiores do campo para ter momentos de aceleração por dentro e não por fora. Pronto, como existiam outras ideias que querem por fora, nós queríamos que ele tivesse por dentro, que conseguisse receber bolas de frente para a linha defensiva em espaços interiores e que pudesse rasgar nesses espaços interiores, quer em transporte, quer em passe. O que aconteceu foi que quando chegamos ao clube, começámos a treinar e a preparar a equipa para esse jogo, e o treinador um pouco inflexível e queria que a equipa jogasse dessa forma, começámos a perceber que o nosso jogador mais forte como extremo direito, ou ala direito, não sei como é que vocês chamam aí, era um jogador que não tinha características para jogar nesse espaço interior, mas sim características para ser um jogador de espaço exterior, de receber com máxima amplitude, bem aberto e com o espaço, acelerar e ir no drible, mais vertical e rasgar também em movimentos nas costas do adversário, nas costas da linha defensiva adversária e aparecer na cara do gol. Era um jogador que tinha muitos golos, era provavelmente a maior promessa do clube, já tinha sido chamado às seleções jovens de Oman e, e quando começámos a jogar e a introduzir a nossa ideia, o que começámos a nos aperceber é que ele, ao longo das semanas, foi ficando cada vez mais infeliz, com menos sucesso nas suas ações, menos eficácia, menos golos e estava-se a perder ali um jogador com um enorme potencial. E pronto, fruto da nossa discussão e da nossa reflexão sobre isso, optamos por alterar nas ações, nos comportamentos ofensivos no corredor direito. Quando a equipa encontrava-se em comportamento ofensivo no corredor direito, a dinâmica que dávamos era diferente. De maneira a potenciar as características do jogador, optámos por o espaço interior ser explorado pelo médio e até mesmo pelo lateral, muitas vezes, em envolvimento ofensivo, de trás para a frente, e a largura, a amplitude máxima ser dada por esse jogador, porque tinha essas características e era efetivamente onde ele fazia a diferença. Olha, foi efetivamente a melhor coisa que fizemos e começamos a conseguir tirar o proveito dele. Ele voltou a estar feliz, ele voltou a fazer gols e assistências e a equipa ganhou com ele coletivamente e ele ganhou também individualmente com essas novas dinâmicas na equipa. Uma das experiências que tive foi essa. Outra, por exemplo, foi o ano passado, na época passada, aqui na União. Vínhamos de uma primeira metade da época numa outra equipa, onde tínhamos sido a equipa sensação, com os jogadores sem grande reconhecimento neste campeonato e dava-nos como uma equipa para lutar para a manutenção, para não descer de divisão. E a meio da época estávamos em terceiro lugar, a lutar pelos lugares de subida de divisão. Com um futebol muito, muito positivo, muito, muito intenso, dominador. Pronto, viemos para a União da Madeira com o intuito de atacar também a subida e com um leque de jogadores de maior qualidade, diria assim. O que acontece foi que a nossa chegada
Coincidi com um período conturbado do clube, com graves problemas financeiros. Os jogadores começaram a ter meses de salários em atraso e criou-se uma onda negativa no clube. Conseguimos ter um futebol atrativo, mas não conseguimos ganhar jogos, reagimos mal a adversidades no jogo. Pronto, aspectos mais motivacionais e emocionais condicionaram os resultados. O que acontece é que assim que sejam jornadas do fim, se não ganhássemos um ou dois jogos rapidamente, corríamos o risco de inclusive descer de divisão. E quando assim é, existem duas opções. Existem a opção de não, o treinador pensar não, eu acredito nesta forma de jogar, vou com ela até o fim, mesmo que comprometa os resultados todos e vou descer de divisão, se caso não consiga os resultados. Existe outra forma também que é, olha, tenho que talvez repensar a minha forma de jogar. Neste momento o mais importante, mais do que a minha ideia de jogo, o mais importante é ganhar. E se tiver que optar por uma ideia de jogo que não é aquela que eu mais gosto, mas que me faça ter resultados na hora, para bem da instituição e do clube e também, inclusive, do meu currículo, do currículo como treinador, pronto, terá que ser. E nós optamos por alterar um pouco. Começamos a jogar num sistema um pouco mais defensivo, com dois médios, dois volantes, como vocês chamam, acho que é assim. E a jogar a defender num bloco mais médio-baixo, e a procurar transições e porventura, se fosse preciso jogar para um empate, jogávamos só para um empate. Foi um pouco, dizia já, em desespero quase de conseguir os resultados, os pontos suficientes para que pudéssemos manter. E nesse sentido, a minha visão é um pouco essa, são essas às vezes as dificuldades que nós temos, essa foi algumas experiências que tive. Um dos aspectos que eu acho, que não queria me perder neste raciocínio, que eu acho que é extremamente importante para implementar a ideia de jogo do treinador, ou a ideia que o treinador quer implementar, para além de conhecer bem os jogadores, um aspecto importante é a comunicação e a capacidade que o treinador tem de influenciar os jogadores, de fazê-los acreditar que aquela forma de jogar é a que lhes trará melhores resultados. Naturalmente, que a metodologia de treino é determinante para que isto aconteça. Ou seja, a coerência entre aquilo que é a ideia de jogo e a comunicação que eu tenho para com os jogadores, aquilo que me faço entender na minha comunicação para com os jogadores, terá que ser, ou deverá ser, na minha opinião, claro, coerente com a forma como treinamos. E aí a priorização tática dá uma ajuda bastante grande, porque o tal princípio que falei anteriormente da especificidade diz exatamente isso. Quanto mais próximo tivermos, realizarmos o treino daquilo que é a forma de jogar que eu pretendo, mais próximos estaremos a jogar dessa forma, não é? Ou mais rápido estaremos a jogar dessa forma. E, e isso acho que é realmente um aspecto muito importante, que é a comunicação e a capacidade que o treinador tem de influenciar os jogadores e de fazê-los acreditar na sua ideia de jogo. E como referi, coerente com a metodologia de treino. Boa, Francisco, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade de tempo mais uma vez. Foi um prazer, cara, trocar uma ideia contigo. Eu vou pedir também para que tu deixe aqui, eu pergunto a todos os convidados, indicações de livros, quantos quiser, pode ser dois, três, pode ser um só. Qual jogador mais te marcou? Qual jogador que faz parte da tua memória afetiva? E qual o grande jogo que tu assistiu que ficou na tua memória, que ficou na tua cabeça até hoje? Bom, mais uma vez obrigado e deixa essas três indicações aí para os nossos ouvintes, para que eles consigam ter boas referências, que eu garanto, eu tenho certeza que as suas referências são as melhores possíveis. Muito obrigado de novo, cara, abraço e até a próxima.
Ora é essa, Rafael. Eu é que agradeço o convite e estou muito. Sinto-me um privilegiado por poder fazer parte deste teu podcast e poder partilhar contigo e com todos os ouvintes a minha forma de ver estes temas que tu abordaste aqui e que tu me desafiaste a refletir. Como livros, não consigo dizer só um, porque são vários os que eu acho que me têm influenciado e é nesses que eu posso recomendar, nos que conheço. Há um de 2018 do Jorge Reis, um, em espanhol, La Sustentabilidade del Morfociclo Patrón, que fala sobre a priorização tática e que eu acho que está bem conseguido, eh, sobretudo no que toca ao fenómeno da adaptabilidade, e acho que aprofunda bem o conhecimento acerca do que está por trás desta metodologia. Hum, Recomendo também a tese de mestrado do Jorge Maciel, hum, atual treinador adjunto do Lille. Recomendo também a tese de mestrado do professor José Guilherme, é para mim uma referência. A tese de doutoramento do professor Júlio Garganta, e um livro do espanhol Rafa Pol, um, que é La Preparación Física en el Futebol. É uma perspectiva também sistémica, neste caso da preparação física e da metodologia de treino, que eu acho pertinente. Um, e estes são livros que recomendo. Jogadores que me marcaram. Um, Pronto, iria destacar duas perspectivas. Uma, não como treinador, ou seja, o Cristiano Ronaldo para mim é referência em quase tudo, pela forma como se supera a cada dia e se transforma e se foi transformando enquanto jogador ao longo do tempo, sempre com um elevadíssimo rendimento. Mas também destacaria um jogador que treinei e não tive muito tempo com ele, tive à volta de 3 meses, que a maior parte dos ouvintes não conhecem, que é o Helder Souza, ainda joga, atualmente com 40 ou 41 anos, na terceira divisão portuguesa. Nunca jogou nas principais ligas europeias, participou na Liga dos Campeões, jogo através de uma equipa do Chipre, e marcou-me porque fui provavelmente dos jogadores com maior qualidade e maior conhecimento do jogo que treinei e que fez-me crescer muito, fez-me aprender muito sobre o jogo. Um jogo que me marcou, pronto, emocionalmente, não do ponto de vista de tática ou estratégico, emocionalmente, naturalmente que marcou-me a final do Campeonato Europeu, que Portugal ganhou. Mas enquanto treinador, marcou-me um jogo aqui da terceira divisão portuguesa o ano passado, quando estávamos a lutar por lugares cimeiros com uma equipa que à partida seria para lutar pela manutenção, e fomos jogar contra a equipa mais poderosa do nosso campeonato, e que o resultado acabou em 3-3. E foi um jogo extremamente emotivo, primeiro porque na casa do adversário estavam bastantes adeptos, naturalmente de acordo com a realidade, estava à volta de 3.000 adeptos, mas na realidade que eu estou a falar, a média de assistência é muito baixa e 3.000 adeptos naquele contexto era muito. E depois fomos para o intervalo a perder 2-0.
E a parte estratégica e emocional que o treinador, pronto, e naturalmente toda a equipa tem, mas com grande preponderância do treinador, consegui implementar na equipa ao intervalo, e as alterações que fizemos fez com que entrássemos na segunda parte e fizéssemos 4 golos, um deles invalidado. e, e já no minuto, no último suspiro do jogo, o adversário empatou 3-3, e foi um jogo que marcou-me muito, daqueles que eu vivenciei na prática. Pronto, é isto, Rafael. Olha, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de partilhar contigo e com os ouvintes as minhas ideias. Espero que tenham gostado, e estou a dispor para o que precisares, Rafael, e qualquer ouvinte está à vontade para me contactar ou lançar qualquer questão ou desafio. Ok? Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço.